Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. O nosso guia é o livro dos Salmos. Estamos na lição número 7. Sua misericórdia se eleva até os céus. Eu sou Manuel Caetano e este é o nosso canal, @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus familiares, seus amigos, com outras pessoas. Mas não deixe de dar o seu joinha. Ele é muito importante para que este vídeo chegue a mais pessoas. Bem, se vocês escutarem um barulho diferente do zoado, é o meu ventilador. Porque eu não tenho ar condicionado e está muito calor. Então, vai ter um ruído de fundo que é o ventilador, tá bom? Então, antes de entrarmos, vamos à nossa oração, como de costume. Senhor eterno Deus que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Ó Senhor, neste momento, todos aqui no Brasil estão brincando no carnaval, se esquecem do Senhor, se esquecem de orar, entram em bebedeiras. Ó Senhor, tenha compaixão deles. Como o Senhor disse na cruz, eles não sabem o que fazem. Senhor, nos ajude nessa lição da Escola Sabatina, para que eu compreenda e aquele que estiver vendo esse vídeo também compreenda. Que o Espírito Santo nos dirija. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos para a parte de sábado. A sua misericórdia se eleva até os céus. O verso para memorizar: eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Salmo 57, 9 a 10. Leia a leitura da semana, ela é importante para que você possa acompanhar melhor a nossa lição. Os salmistas estavam cientes de que eram espiritualmente pobres e não tinham nada de bom para oferecer a Deus. Em Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqui fica claro que é uma pobreza absoluta. Em grego, pentel. Nada tem para oferecer, apenas uma vida manchada de pecados. Porém, Deus tem a misericórdia e nos aceita como somos, pela sua graça, a graça que vem de Deus. Mas é preciso compreender o que é misericórdia, que é bem diferente da graça. Misericórdia é o ato de perdoar, de ter compaixão de alguém que tentou te prejudicar. Essa pessoa, ao assumir o seu erro e se arrepender, se sente aliviada da culpa e recebe a misericórdia da graça. Nasce o espírito de esperança, motivação. Mas se essa pessoa não se arrepender e continua a praticar a maldade 1, 2, 3, 4 vezes, ela se torna um pecadeiro incorrigível e vai para a perdição e a morte eterna, pois ela não foi alcançada pela graça de Deus. Vamos para a nossa lição de domingo. A sua misericórdia dura para sempre. Leia o Salmo 136. Qual é a ideia predominante nesse salmo? Onde o salmista encontra evidências para suas afirmações. Deus é bom e fiel, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o Criador e faz maravilhas para o seu povo. Mas pensando, para sempre, como assim? É uma forma hebraica da extensão da misericórdia, recede, dura até acabar. Para sempre, para aqueles que alcançaram a misericórdia, que foram misericordiosos, como está em Mateus 5,7. Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Porém, os que não se arrependeram, continuaram em suas maldades, seus pecados, não aceitaram a misericórdia, a graça, dura até morrerem. Ou no momento em que a porta da graça se fechar, a misericórdia e a graça, para eles acabou. É como Sodoma e Gomorra, queimando para sempre, queimou até ser consumida. Não está mais queimando. E temos vários outros exemplos na Bíblia que dizem para sempre. Bem, vamos então ler o Salmo 136. Sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja bem a repetição: a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia pode ser também benignidade, amor leal e amor fiel. Entre os judeus, o Salmo 136 é conhecido como o grande Hallel, o refrão alternado, antífono, porque a sua misericórdia dura para sempre. Foi sem dúvida cantado pelos adoradores, pelo coral no templo. O solista cantava o verso e o coral da igreja, o refrão, era repetido em cada verso. Não há momento impróprio para agradecer a Deus pela sua bondade e misericórdia para com a humanidade. Sua misericórdia dura para sempre, porque o amor dele é eterno. O termo traduzido como misericórdia é Chesed, que significa amor divino. No verso 6 está escrito: aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque sua misericórdia dura para sempre. E o último verso, que é o verso 26, termina: ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo 109, 12 a 16, liga Hesed, a compaixão manifestada em favor dos pobres, órfãos e necessitados, pelo fato de que Deus salva seu povo de desastres e opressores. Os salmos nos dizem que aquele que pede a Hesed, misericórdia de Deus, tem um bom relacionamento com Ele. Os crentes devem expressar confiança no Senhor a fim de receber sua misericórdia. A graciosa misericórdia de Deus é concedida àqueles que esperam no Senhor. Além disso, a fé é uma condição para receber o Hesed, compaixão de Deus. Com isso, nós vamos para a lição de segunda-feira. Crie em mim um coração puro. Leia o Salmo 51 a 5. Por que o salmista apelou à misericórdia divina? Só Deus poderia perdoar os graves pecados que ele havia cometido. O Salmo 51 é um salmo penitencial. Davi o escreveu depois de cometer o seu grande pecado com Betseba. Na sua angústia do remorso e da aversão a si mesmo. Vamos ler o Salmo 51 a 5 na Nova Versão Internacional. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti eu pequei. Fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Aqui é uma expressão de arrependimento de Davi,
quando a mensagem de repreensão veio de Deus para ele. Um hino que deveria ser cantado nas assembleias públicas de seu povo. Que outros possam ser instruídos pelo conhecimento da triste história de sua queda. É uma oração que busca perdão e santificação através do Espírito Santo. A petição é acompanhada de votos de gratidão pela misericórdia de Deus e promessas para o futuro. Talvez nenhuma outra passagem do Antigo Testamento pinte um quadro tão patético de um pecador verdadeiramente arrependido, confiante no poder de Deus para perdoar e restaurar. O Salmo 51 era um dos favoritos de John Bunyan, porque antes de ser executado em 1554, Lady Jane Grey recitou este salmo de joelhos diante do cadafalso. Agora vamos ler o Salmo 51, dos versos 6 a 19. Como o perdão dos pecados é retratado aqui. Qual é o objetivo do perdão divino? Perdão deve produzir uma mudança radical e duradoura no coração do arrependido. No verso 6 diz: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração. Me ensinas a sabedoria. Purifica-me como o ressopro e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os nossos ossos que esmagastes se exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos estrangeiros e transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Este salmo nos ensina que quando pecamos contra alguém, não devemos pôr a culpa em fulano ou cicrano. Nós devemos ter o arrependimento genuíno e dizer: Senhor, eu pequei contra ti, só contra ti. Pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Mas clamo pela sua misericórdia. Dá-me um coração novo. O meu está despedaçado, imundo, cheio de pecados. Me faça um novo homem, fiel aos teus preceitos, pois só o Senhor tem um amor fiel para sempre. Misericórdia de Deus significa uma compaixão calorosa, uma compaixão que está pronta para perdoar o pecado, substituindo o juízo pela graça. Além disso, o Senhor mostra sua compaixão para com aqueles que foram degradados pelo pecado, que falharam com Ele, apesar de não merecermos sua misericórdia. Deus nos ergue por sua graça e nos restaura a seu favor. Esse salmo foi usado por Agostinho como base para justificar o batismo infantil. Segundo ele, o pecado original passa através da relação sexual. Por isso, se a criança morrer sem ser batizada, vai para o limbo ou para o fogo eterno. Isto é usado
até os dias de hoje, e também em algumas denominações. Porém, nós, adventistas, não aceitamos essa interpretação de Agostinho, pois se assim fosse, Deus seria injusto. Que culpa tem uma criança de ir para o inferno se não for batizada? Está escrito: o pecado não passa de pai para filho, nem de filho para pai. Bem, eu não vou me estender nessa teologia, que seria um vídeo muito longo para a nossa lição. Então vamos para a lição de terça-feira. Se tu, Senhor, observares iniquidades. Leia o Salmo 130. Como a gravidade do pecado e a esperança para os pecadores são retratadas. O pecado é retratado como algo que nos separa de Deus para sempre. Nossa esperança está na prontidão divina de perdoar, na misericórdia e no amor de Deus. A grande aflição do salmista estava relacionada aos seus próprios pecados e aos pecados do seu povo, no Salmo 130, 3-8. As Escrituras mencionam registros de pecados sendo guardados para o dia do juízo em Daniel 7:10 e Apocalipse 20:12, e o nome dos pecados sendo removidos do livro da vida. Bem, na lição passada nós estudamos sobre o livro Daniel 7:10 e Apocalipse. Então vamos ler o Salmo 130, dos versos 1-8. A minha alma anseia pelo Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Sim, mais do que os sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de toda a sua culpa. Das profundidades do desespero, o salmista clamou a Deus. O desespero nos faz sentir isolados e longe do Senhor, mas este é o momento preciso de quando mais necessitamos de sua ajuda. O desespero pelo pecado não nos deve levar à autocompaixão, fazendo com que pensamos mais em nós do que em Deus. Em vez disso, devemos levar nossa confissão, arrependimento, depois a misericórdia, perdão e redenção de Deus. Quando o problema nos aflige, a autocompaixão só incrementará a desesperança. Entretanto, o clamor a Deus volta a nossa atenção ao único que, na verdade, pode nos ajudar. Olhar os pecados, guardar rancor, é como construir uma muralha entre você e outra pessoa, e é quase impossível falar com franqueza enquanto existir essa parede. Quando Deus nos perdoa, Ele o faz por completo, derruba qualquer muro existente entre nós e o Senhor. Vamos então para a nossa lição de quarta-feira. Louvor ao Deus majestoso e misericordioso. Leia o Salmo 113 e Salmo 123. Quais dois aspectos diferentes do caráter divino são descritos nestes salmos? A majestade e a misericórdia divina. O Salmo 113 e Salmo 123 louvam tanto a majestade quanto a misericórdia do Senhor. Sua majestade é revelada na grandeza do seu nome e no lugar exaltado do seu trono. Está acima de todas as nações, acima dos céus. Salmo 103, 4-5, Salmo 103, 1. Vamos ler o Salmo 103, 1-9. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre.
do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, ó nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus? Salmo 113, 5. É uma declaração de fé de que nenhum poder no mundo ou fora dele pode desafiar a Deus de Israel. Nós já estudamos na lição passada o santuário celestial. No verso 6, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. No verso 8, para fazer sentar-se como príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Este salmo é o hino, o canto de louvor à glória e à bondade do Jeová, que exalta os pobres. Com este salmo começa uma coleção de 6 hinos, de 113 a 118, que a literatura rabínica chama de Halel, palavra vinculada com a exclamação religiosa Aleluia, Elohim, ou Jeová. Estes salmos se cantavam nas principais festas culturais de Israel, especialmente na celebração do jantar pascual, Mateus 26:30. Jesus, na Páscoa, eles no final cantaram esses salmos. Com isso nós vamos para a lição de quinta-feira. Não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Leia o Salmo 103, como a misericórdia de Deus é retratada aqui. A misericórdia de Deus se manifesta no perdão e nas múltiplas bênçãos concedidas ao seu povo. Vamos ler o Salmo 103, 1 a 22. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhum de suas bênçãos. Ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondades e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que sua juventude se renova como de uma águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem ficar ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Bendiga ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Neste salmo, o louvor de Davi se centrou nos atos gloriosos de Deus. É fácil queixar-se da vida. Entretanto, a lista de Davi nos dá muitas coisas pelas quais devemos elogiar a Deus. Perdoa nossas iniquidades, sara nossas doenças, resgata-nos da morte, coroa-nos de favores e misericórdias, nos sacia de bens, nos dá o alimento, nos faz justiça. Recebemos todas essas coisas sem merecer nenhuma delas. Por mais difícil que seja a sua vida, sempre poderá contar com suas bênçãos passadas, presentes e futuras. Quando sentir como se não tivesse nada para elogiar a Deus, faça uma lista de todas as graças que você já recebeu. A lei de Deus apresenta uma clara descrição da natureza de Deus e sua vontade e o seu caráter, preparando o seu povo para lhe servir e seguir os seus caminhos. São um manual de preparação de Deus. Peça a Deus que lhe mostre sua vontade e seus caminhos através de sua lei.
o Oriente e o Ocidente nunca se encontrarão. Esta é uma ilustração simbólica do perdão de Deus. Quando perdoa nossos pecados, separa-os de nós e nem sequer recorda mais deles. Se formos seguir a Deus, devemos imitar o seu perdão. Quando perdoarmos os outros, também devemos esquecer o pecado. De outra maneira, não perdoamos de verdade. Nós somos frágeis, mas o cuidado de Deus é eterno. Muito frequentemente, olhamos a Deus como juiz e doador da lei, esquecendo sua compaixão e preocupação por nós. Quando Deus examina nossas vidas, recorda a nossa condição humana. Nossas debilidades nunca deveriam usar-se como justificação para pecar. Todas as coisas, em todo lugar, devem elogiar ao Senhor, os anjos, todos os seres celestiais, todas as coisas que Deus fez. Elogiar a Deus significa recordar tudo que o Senhor fez por nós, temê-lo, obedecer seus mandamentos e fazer sua vontade. É fazer da sua vida um louvor ao Senhor. Bem, até a próxima lição, número 8. Sabedoria para uma vida justa. Até lá, se Deus permitir.